Oi gente, como prometido, voltei essa semana, depois dessa semana conturbada aí da Expo Noivas. Tive aí uns dias dessa semana para colocar aí a agenda em dia, né, para ver as novas noivas, contratos fechados, graças a Deus, deu tudo certo. E eu vim trazer para vocês essa coisa mais linda que vocês viram aí na capa, já mostro para vocês. Vim participar da brincadeira que essa criou, que é Biscoiteiras em Ação. Então faça você também, faz um vídeo, você que tem canal, faz um vídeo, escolha aí um outro artesão para se inspirar. Eu me inspirei na Vivi Pote, o nome dela é Biscoitando com Vivi, gente. Ela é maravilhosa, tem cada coisa maravilhosa, ficou babando em tudo que ela faz. Inspirada nessa bonequinha que ela fez na Páscoa, eu vou colocar a foto para vocês verem, dá uma olhadinha. Me inspirando nessa bonequinha, eu fiz essa coisa fofa aqui, olha, gente. É muito lindo. E aí eu trouxe pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? É um garotinho. Ele tá com um lencinho aqui, de dormir, aqueles paninhos de dormir. Eu me inspirei no meu filho, que ele tem um paninho que ele ama dormir. E aí eu trouxe pra vocês. Vamos lá. O material que vai ser utilizado vai ser uma bolinha de 60, uma bolinha de 35 e uma bolinha de 25. Para fazer o corpinho, nós vamos utilizar essas duas bolinhas, a de 35 e a de 25. Nós vamos fazer isso daqui, olha. Vou mostrar para vocês agora. Com o estilete, nós vamos tirar um pedacinho da bolinha menor, desse jeito. Vou passar a colinha onde eu cortei. A bolinha maior eu achato desse jeito, para ela ficar assim. E vou colocar outra bolinha aqui, para ficar como um bonequinho de neve. Vou introduzir um palitinho de churrasco, ou pode ser um aramezinho também. Vai ficar assim. Nós vamos colocar massinha aqui, para acertar essa cinturinha. Faz um rolinho de massa, envolve toda a volta para acertar essa cinturinha. Pode acertar com o rolinho. Vamos abrir uma massa. Abrimos a massinha, nem muito grossa, nem muito fina, um pouquinho grossinha. E vamos envolver o corpinho assim. E vou cortar esse excesso. Faço esse movimento para tirar toda a marcação. Deixo secar o corpinho e agora nós vamos fazer a cabecinha. 70 graminhos de massa. Eu vou empurrar essa bolinha e vou subir essa massa. E aí, eu vou marcar a área dos olhos, vou apoiar aqui na mesa. Vai ficar assim, ó, bem marcadinho. Eu vou tirando aqui as marcações para ficar bem lisinho. Vou utilizar o marcador de boquinha e vou marcar a boquinha do nosso bonequinho. Já vou fazer as orelhinhas para não esquecer, que eu sempre esqueço das orelhinhas. Vou achatar. Vou passar a aguinha. Coloco a orelhinha e vou unir com o pincel modelador. Eu gosto de fazer 2 furinhos assim. E faz uma marquinha com o próprio pincel modelador.
Minha mão marca muito biscuit. Eu não sei se vocês têm esse problema também. Eu tenho que estar sempre alisando, porque qualquer coisa eu marco. E aí, do outro lado, a orelhinha também. E vamos reservar a cabecinha do nosso bonequinho. A Vivi, lá no canal dela, ela fez uma bonequinha linda, como eu já falei com vocês. E ela fez uma menininha, eu vou fazer um menininho, tá bom? Um menininho. Então, nós vamos fazer a parte do corpinho dele. Vamos lá. Abrir a massinha. Vou pegar um cortador redondo, número 2. E vou fazer um círculo aqui na massa, bem aqui em cima. Vou tirar essa parte aqui de cima. Vou passar a estequinha aqui para dar acabamento no corte. Com isso, foi por isso que eu não cobri de verde o corpinho, porque eu quero que apareça essa parte aqui do corpinho do bonequinho. Como se fosse mesmo a gola da blusa, do macacãozinho que ele vai estar. E vou unir aqui embaixo e cortar o excesso. Com a estequinha, eu vou marcar toda a volta, assim. Acertar aqui. E vou fazer as marcaçõezinhas. Em toda a voltinha, assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Faço isso em toda a volta. Vou reservar. Abro outro pedacinho de verde em outro tom. Vou utilizar o marcador oval. E vou colocar aqui na barriguinha. Deixa eu ver aqui. Essa vai ser a frente. Vou colocar... Eu não tô utilizando cola porque a massa tá fresquinha. Eu evito o máximo usar cola. Vai ficar desse jeito. Agora, nós vamos fazer o cabelinho do nosso bonequinho. Eu abri aqui uma massa na cor marrom, pode ser a cor que vocês quiserem. E vou utilizar o cortador só pra deixar acertar a bordinha aqui. Pra fazer o cabelo. Pra ficar certinho aqui. Meço aqui mais ou menos na altura da testinha dele. E passo por trás da orelhinha. Do outro lado a mesma coisa. E vou juntar aqui embaixo. Esse cabelinho não vai nem aparecer, tá, gente? Mas eu gosto de fazer tudo. Acho que fica um trabalho melhor. Corto o excesso. Nós vamos fazer os detalhes do cabelinho. Pega um pedacinho de massa e faz uma coxinha alongada. Várias dessas. Passo a aguinha aqui e vou colocando o cabelinho. E aqui eu vou unir com a aguinha. E faço isso nele. Em tudo.
aqui do lado. Agora que tá molhado, vai aparecer bastante aqui, mas depois que secar, vai sumir essas marcações. Ajudo com o dedo. E agora eu vou fazer do outro lado também. Assim. Nós vamos fazer agora a pintura dos olhinhos. Nós vamos colocar ele de olhinhos fechados. Vamos utilizar um pincelzinho fino. Vai estar de olhinhos fechados. Do outro lado a mesma coisa. Assim. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu vou utilizar a cor marrom. Fica assim. Eu abri uma massinha, cortei. E pra ela ficar, eu não quero que ela cole na cabecinha, não quero que essa massinha cole na cabecinha do bonequinho. Então eu vou utilizar, vou fazer um pouquinho de barulho aí que eu vou utilizar o secadorzinho, tá? Agora que ele tá mais sequinho, eu vou posicionar aqui e vou medir a cabecinha dele. E vou descer toda essa parte de trás. Antes de fazer isso, eu peguei uma massinha com aquele verde mais claro que eu tinha utilizado para fazer a barriguinha. Peguei esse tom de verdinho aqui e coloquei um pouquinho mais de amarelo e ele ficou um pouquinho mais claro. Não sei se dá pra ver no vídeo que eu tô com a luminosidade aqui não muito boa. E então eu peguei, fiz essa tirinha e vou colar aqui na borda dessa massinha que eu abri. Passei cola, coloquei aqui a tirinha, colei, deixei esse pedacinho aqui para caso precise, pra gente fazer o acabamento aqui embaixo. Vamos fazer desse jeito assim, ó. Essa massa, ela tá um pouquinho mais sequinha, sequei no secador. Eu vou baixar toda essa parte aqui de trás, jogar tudo lá pra baixo. E aqui embaixo a gente tira o excesso. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Já vou cortando aqui o excesso. Passo um pouquinho de cola aqui. E vou unir aqui. Nós vamos fazer os detalhes agora aqui de cima. Com a massa mais escura, nós vamos fazer duas bolinhas. Vou utilizar um pouquinho de água. E vou posicionar uma bolinha aqui. E a outra bolinha aqui. E vou fazer esse movimento com o dedo. Pode fazer com um boleadorzinho também. Assim. Agora, nós vamos fazer duas bolinhas novamente, sendo que da cor branca. Vou pegar 2 pedacinhos de massa escura e vou cobrir parte dessa bolinha branca que eu fiz agora. Eu vou molhar para aderir a massa, pode passar cola também. E vou cortar aqui o excesso.
Vou fazer a mesma coisa no outro. Agora as duas bolinhas, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colocar essa bolinha, que vai ser um olhinho. Vou juntar aqui. Do outro lado a mesma coisa. Com um pedacinho de massinha preta, faço duas bolinhas pequenininhas. Dou uma achatadinha nela. Vou cortar um pedacinho embaixo. Já mostro pra vocês de pertinho. Vai ficar assim. E vou colar aqui. Vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar a cabecinha no corpinho. Eu já fiz um furinho aqui e vou passar colinha aqui pra gente colocar a cabecinha. Como eu tô fazendo tudo agora, ela não vai ficar em pé. O ideal seria deixar bem sequinho, assim, ó. Agora, nós vamos fazer o bracinho e a perninha. Pro bracinho, nós vamos precisar de 10 graminhas de massa. Já sovei a massinha. Faz um rolinho. No meio do rolinho, faço uma marcação. E na pontinha também, mais ou menos 1 centímetro antes aqui do finalzinho. Vai ficar assim, ó. E aqui na ponta eu rodo ele todo. Vai ficar assim. E amasso aqui pra fazer a palma da mão. E aqui eu dou o acabamento. Desse jeito, olha. Vou cortar o dedinho. Fazer um L, ó. Fiz um L. Tiro aqui a marcação da tesoura, para ficar o acabamento bem bonitinho. Opa, mexi aí a câmera, desculpem. E vou dobrar um pouquinho aqui. Não vou fazer marcação de dedinho, tá? Vou deixar ele assim, porque ele é todo fofinho. E eu gosto mais dessa mãozinha quando ele tá assim, fofinho. Com a estequinha... Deixa eu só encontrar a esteca, que elas somem. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. E aqui no pulso também. Assim. Agora, eu vou pegar essa cor de massa de verde mais claro. Vou pegar 2 graminhas. Vou fazer uma bolinha. Fiz uma bolinha. Vou achatar essa bolinha. Assim. E com a ajuda da esteca, eu vou fazer marcações daqui do lado. Em toda a volta. Vou passar cola aqui, onde vou colocar o bracinho. E posiciono essa bolinha que eu fiz. Pego o marcador e afundo aqui.
Passo colinha aqui dentro. E posiciono o bracinho. Eu vou querer o bracinho dele assim, olha. Já coloquei outro bracinho. E da mesma maneira, vou fazer a perninha, que eu já coloquei uma aqui pra adiantar. Desse jeito. E aí, eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito no braço, eu fiz dos outros dois, coloquei esse bracinho pra cima e esse daqui assim. A perninha dobrada aqui. E fiz essa partezinha que a gente vai colocar aqui e vou ensinar a perninha, a outra perninha agora. Como ele tá molinho, eu vou colocar aqui escoradinho na cola, pra vocês ficarem aí olhando. Então, eu vou passar cola aqui. E com boleador, eu faço uma cavidade que a gente vai colocar outra perninha, que a gente vai fazer agora. Fica aqui quietinho. Pra perninha, eu utilizei 18 graminhos de massa. Recapitulando, pro braço foram 10 e pra perninha 18. Faço um rolinho. E no meio, mesmo jeitinho do braço. Só que na perninha eu só vou fazer aqui no meio, porque aqui vai entrar o sapatinho. Então, eu afino mais um pouquinho a pontinha. E vou dobrar. Aqui eu faço a marcaçãozinha do joelho. E suavizo com o dedo. Marco aqui a dobrinha. E vou reservar pra gente fazer o pezinho. O pezinho nós vamos utilizar o verde mais escuro. São também 10 graminhos de massa. Faz uma bolinha. E depois uma coxinha. Uma coxinha bem gordinha. E vou achatar essa coxinha. Vou pegar a estequinha e vou abrir os dedinhos. 1, 2. E com o dedo eu vou separar. Deixar bem separadinho. Marco aqui. Pode ser com outra estequinha também, tá, gente? Não necessariamente precisa ser essa. Mas a estequinha de gravata. Fiz o pezinho. Vou deixar uma cavidadezinha aqui. E com o verde mais claro, eu vou enfeitar essa pantufinha. Faço 3 bolinhas. Uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Também com a cor mais clara, nós vamos repetir aquele processo. São 2 graminhas de massa. Achato. E faço as marcações. Também coloco aqui. E com um boleadorzinho menor, eu vou colocar a perninha aqui dentro. Passo a colinha aqui. Essa perninha, ela vai ficar assim, ó. Então, nós vamos passar a cola aqui.
gente vai ajeitando aí o pezinho dele. Olha como tá ficando fofinho. Agora, para finalizar, nós vamos fazer uma mantinha. Vou pegar a massa amarela. Abrir um pedacinho de massa amarela e vou marcar esse retângulo com o rolinho texturizado. Do outro lado, a mesma coisa. E agora sim eu vou cortar o tamanho que eu quero. O tamanho que eu quero cortado, eu vou... Antes de colocar aqui, nós vamos fazer a pintura do rostinho. Para fazer a pintura do rostinho, eu utilizo pastel seco. Esse daqui é 8500/05. Pode ser maquiagem também e um pincelzinho para passar. O ideal é tirar o excesso e esperar secar. Eu gosto de colocar depois bem seco. Tô colocando aqui. Agora, nós vamos colocar um paninho, como se ele tivesse abraçadinho com um paninho, né? Paninho de dormir, algo assim. Eu vou passar um pouquinho de cola. Aqui, olha, na bochechinha dele. E um pouquinho aqui na mãozinha. Passei aqui e na mão. Vou pegar aqui o paninho. Eu vou colocar aqui, encostadinho na bochechinha dele. E a mãozinha, e aqui na mãozinha. Fiquem segurando um pouquinho aí, tá? E vou pegar outra mãozinha e colocar por cima do paninho. Desse jeito. Tá prontinho o nosso garotinho aí, vestidinho de sapinho. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Então é isso, gente. E aí, gostaram? Espero que sim. Se inscrevam, compartilhem, tá bom? Dá um joinha aí pro vídeo. Um beijo e até mais.